a falar da Gabriela, porque eu queria trazer um outro tema, que é o Ciro Gomes, para a gente conversar aqui também. O Ciro Gomes voltou a fazer ataques ao PT, a gente viu que a Cristina falou um pouquinho sobre isso agora há pouco, até aí não é nada muito novo. Novidade mesmo é que as críticas foram feitas numa reunião com um grupo de bolsonaristas no Ceará. Ele dividiu no final de semana, um palanque em Juazeiro do Norte com o deputado estadual Carmelo Neto, do PL, um dos principais apoiadores de Bolsonaro no estado. E aí a gente fica aqui se perguntando se converteu, se não se converteu, e enfim, a gente também tem toda a questão do cenário político no interior do Brasil, que é bem diferente das capitais, né, Will? São dois pontos aí, nenhum deles é muita novidade. Se o Elô concorda comigo, a gente falava sobre isso mais cedo. Primeiro que as alianças municipais são muito diferentes, gente. Eu citei o exemplo para vocês aqui da aliança em São Luís do Maranhão. O candidato é o Duarte Júnior, o deputado federal do PSB, e a aliança lá tem PL, União Brasil, PP, PT, PCdoB e PSDB. Esse é o arco. Quem que sobrou de fora, né, para disputar? Mas esse é o arco de alianças lá, por exemplo, no PSB do Maranhão, né, em São Luís. Em outras cidades, por exemplo, no interior do Brasil, as alianças são ainda mais diferentes, porque é o Zé da padaria concorrendo com o João do caminhão, um é primo do outro, um é do PL, outro é do PT, e eles se juntam para fazer a disputa. Então existe uma diferença grande nisso, das disputas estaduais e municipais para a disputa federal. Agora o Ciro Gomes não está voltando para lugar nenhum, né? O Ciro Gomes ele é movido pelo ressentimento político, por ter sido preterido no projeto político do presidente Lula, e desde então tem feito essa trajetória, triste trajetória, rumo a um lugar que ele já ocupou, mais à direita no espectro político, mas de viver de antipetismo, de viver de ódio, de ressentimento. Muita gente fez esse caminho e voltou. A Marina Silva fez esse caminho e voltou. A Marta Suplicy fez esse caminho e voltou. O Ciro Gomes, infelizmente, e repito, acho o Ciro Gomes muito inteligente, muito bom para pensar o Brasil, desde que ele não seja movido pelo ressentimento. Aí, tudo que ele constrói acaba sendo jogado fora, porque fazer política com o fígado não acaba dando bom para ninguém. E o Ciro Gomes tem feito isso nos últimos anos. Quero ouvir o Nassif, então, que está de volta com a gente, sobre esse final de semana, sobre o Ciro, então, dividindo esse palanque lá em Juazeiro do Norte. Gozado, a direita aqui, ela tem um discurso, um projeto de país muito, muito tosco. Boi, bala, então ela precisa ter alguns ideólogos. E daí você tem três pessoas que tentaram ser ideólogos. Eles tentam ver onde está o poder para ser ideólogo, oferecer seu serviço. É o Ciro, o Aldo Rebelo e o americano lá, o que está sempre ligado com eles aí, que é professor em Harvard lá também. Então eles fazem esse caminho. O Aldo, enquanto estava como ministro da Dilma lá, ele já operava como quinta coluna. Ele boicotou a Copa do Mundo, que foi uma primeira grande discussão política. Na discussão do meio ambiente lá, ele fechou parceria com os ruralistas, e o Ciro faz esse trajeto. O terceiro é o Mangabeira Unger também. E o Ciro faz esse trajeto. É só ressentimento. Ele poderia... O Haddad ofereceu para ele o lugar dele, Haddad, em 2018. O Haddad é um jeito racional, pensa de maneira fria, e percebeu que o Ciro tinha mais chance, ofereceu, e o Ciro não aceitou, porque o Lula ia ficar candidato até ser interrompido lá, e daí entraria um sucessor. Ele achou que ele ficaria em segundo plano em relação ao Lula. Então, o Ciro não tem jeito. Ele, quando veio o Plano Real, por exemplo, eu tive grandes discussões com ele lá, que ele era o maior defensor daquele câmbio maluco. Não entendia nada de economia, foi na conversa dos economistas, depois ficou o maior crítico. Então, ele vai de acordo com os ventos, é inteligente, como vocês colocaram aí, mas o que mata é o descontrole emocional, né? O Serra conseguiu liquidar o Ciro simplesmente num comício, alguém estimulando o machismo do Ciro em relação a Patrícia Pilar, e depois multiplicando aquilo pelas redes sociais. É uma pena, é uma pena. Teve um período que as pessoas achavam, olha, o Pacto Espanhol está aqui. O Lula vai ser o negociador e o Ciro Gomes vai ser o primeiro-ministro, aquele que vai na linha de frente brigar. Mas, infelizmente, a parte emocional dele liquidou com a carreira de quem poderia ter sido um grande político, né?